Então, vamos ouvir o nosso... Eu ainda não consigo chamar você pelo cargo novo de superintendente aí é do SESI. Mas vamos chamar Gilbertinho Carvalho, então, conosco. Obrigado, Emílio. Eu quero dar um abraço muito carinhoso em cada um de vocês, dizer que é muito gostoso estar aqui. E estou admiradíssimo de ver esse plenário cheio. A Mila e o pessoal da Fundação estavam meio apavorados, porque estava meio vazio no começo, mas é tão bom. Isso aqui é a prova de que a nossa militância e a nossa dirigência intermediária, enfim, todo mundo, quando chamado, corresponde e gosta do debate. Isso é muito importante. Queria cumprimentar com muito carinho o meu querido mestre Emir, o Raul e a Heloísa. Eles são, de fato, mestres. E o pessoal da Fundação, juntamente com todo o pessoal da Executiva Nacional, pela promoção desse debate. Eu queria dizer para vocês, com muita simplicidade, que me chamou muito a atenção na bela fala do Emir, muito boa, foi esse aspecto que ele abordou dos valores trazidos pelo neoliberalismo, e a citação, para mim, muito chocante, do Perry Anderson, que ele fez, de que nós chegamos ao governo e no momento que nós perdemos a batalha das ideias, que a esquerda na América Latina chega ao governo. Esse negócio bateu muito fundo na minha cabeça e no meu coração, porque, de fato, eu, antes de prosseguir, quero lembrar duas coisas que eu não posso deixar de mencionar aqui, embora o Emílio proibiu falar de conjuntura, que é, né, uma semana muito dura para nós. A perda do Eduardo Galeano e a prisão do nosso Vacari. Eu não quero deixar de passar em branco isso, porque... E eu lembrei do Galeano porque ele tem uma frase importante que diz que, enquanto os elefantes não falarem, a história vai ser contada do ponto de vista dos caçadores. E toda essa fala do Perry Anderson, e que o Emir reproduz e desenvolve, que tem a ver com os valores, tem a ver com a tal da narrativa, que é uma palavra meio da moda hoje em dia, a tal da narrativa. Porque, de fato, nesses dias, e o dia de ontem e o de hoje mais ainda, a gente fica olhando para tudo assustado e fica pensando o seguinte: espera aí, mas depois de tudo que nós fizemos nesse país, depois de tudo que nós construímos, de vidas resgatadas, de milhões de pessoas, nós somos escória, nós somos bandidos, o nosso projeto está para ser acabado, está para ser o registro cassado, é isso? Esse é o nosso... Que história é essa? Que narrativa? E por que nós estamos perdendo essa batalha e essa narrativa? E aí, o Emir lembra muito bem, o neoliberalismo, o capitalismo, é muito mais do que um modo de produção que busca um crescimento o tempo todo, sem limites, que tem uma forma de exploração total dos meios naturais, do ser humano, a mercantilização, a especulação financeira. O neoliberalismo, o capitalismo, produziu, de fato, uma forma de poder, uma ética própria e, acima de tudo, uma ideologia, uma maneira de pensar que efetivamente transformou, se massificou através dos aparelhos de que o capitalismo dispõe, que as elites dispõem, se massificou e desceu para o conjunto da população nossa, do mundo inteiro, através das formas culturais, onde valores afirmados é o valor do ter, é o valor do lucro, é o valor da competição e do individualismo, o valor do consumo, porque a felicidade passou a ser isso. É eu ter aquele novo celular, aquele novo carro, aquele novo, onde o valor da violência contra o outro, da violência da exploração da mulher, onde o ser humano, a violência contra a natureza, onde o ser humano é tratado de fato como um mero objeto, descartável, absolutamente descartável.
e, junto com isso, pelos mesmos aparelhos, uma destruição persistente e ativa dos valores que marcam o socialismo, da solidariedade, da fraternidade, da paixão, da gratuidade, dos sonhos, da transcendência e assim por diante. Portanto, nós, de fato, que vimos construindo o nosso partido, que vimos construindo os movimentos sociais na afirmação desses valores, contraditoriamente chegamos ao governo, eu quero ressaltar esse aspecto, num momento de grande supremacia desses valores. E aí que vem a grande questão que a gente se pergunta. O que aconteceu conosco nesse processo? Nós que lá atrás, no 5º encontro, com muita felicidade, tínhamos definido que a nossa estratégia era uma estratégia de maiorias, portanto, nós queríamos construir uma hegemonia com as maiorias, não éramos vanguarda, e não optamos pela violência, como foi dito pelo Emir. O que nós fizemos para, estando no aparelho de Estado, reverter, não só federal, mas também nas prefeituras, no governo do Estado, o que nós fizemos objetivamente nessa perspectiva estratégica para reverter o domínio dessa narrativa e o domínio desses valores? Eu estou acentuando muito isso porque, nesses tempos, nós estamos vivendo esse drama. A sensação que eu tenho é que nós, de alguma forma, o tático massacrou o estratégico, ou seja, o consumo da nossa atenção, da nossa tensão, dos nossos quadros e de tudo aquilo que nós podíamos fazer se deu em administrar um aparelho de maneira competente, de maneira a produzir políticas que não são desprezíveis, pelo contrário, que mudaram a cara desse país. Mas nós, governo e partido, sem dúvida nenhuma, nesse tempo, abrimos mão de uma tarefa fundamental, que era exatamente a tarefa do debate, da qualificação das pessoas e da comunicação de massa, que essa sim poderia fazer um instrumento fundamental para essa tal de estratégia de maiorias, ou seja, de discussão dos nossos valores. Porque o Emir destacou bem, as nossas políticas são políticas solidárias. Quem anda por esse país afora, como nós temos andado, percebe isso, sente isso. Nós criamos, na prática, de fato, valores extraordinários, mas não conseguimos fazer, de fato, a batalha da narrativa. E mais do que isso, de alguma forma, a impressão que dá é que nós aceitamos esse status, o status desses valores, e fomos tragados por esses valores, porque não há vazio na política, mas também no debate ideológico e político. E nós vimos, inclusive, os nossos quadros serem tragados. Quando eu me insurjo contra a condenação desse ou daquele no partido, quando eu fui contra, e quero dizer publicamente isso aqui, que o Vaccari abrisse mão da tesouraria do partido, é porque eu acho que o negócio não é esse. Não é com o moralismo que nós vamos mudar essa questão, e muito mesmo com a individualização de um problema que é coletivo, porque eu me pergunto, por que nós, em 2007, 2008, para dizer de um momento privilegiado na correlação de forças, por que nós não encaramos a reforma política e não fizemos a luta contra o financiamento empresarial de campanha quando nós tínhamos maioria na Câmara e nos deputados? Por quê? Por que nós não trabalhamos de maneira diferenciada a toda a questão ética dentro do partido? Porque nós, de fato, fomos levados, de alguma forma, e tragados, quero insistir, coletivamente, por um conjunto de valores dominantes, por uma estratégia de valores dominantes que foram nos levando. Mas eu acho que nós não podemos ter uma visão agora apenas dessas dificuldades. Eu insisto a vocês, eu tenho andado bastante o país e tenho falado muito com a nossa militância. Eu quero dizer que, apesar disso tudo, remanesce, felizmente, e forte, no meio da nossa gente, uma resistência e uma prática desses valores positivos, socialistas, sementes do socialismo que nós falamos aqui. E mais do que isso, resiste um desejo de combate. O que nós precisamos
é justamente retomar aquilo que foi a nossa principal virtude, quando nós abrimos mão de transpor um modelo de socialismo externo à nossa história e construímos a nossa história e o nosso projeto a partir dessa combinação adequada entre luta e reflexão, sistematização da luta, na prática, na teoria e na prática, ou seja, nós produzimos os nossos melhores momentos, melhores teses, as melhores políticas, construindo coletivamente. Nós não temos outro caminho nesse momento, a não ser a gente ter a compreensão, e por isso eu saúdo a iniciativa do nosso Congresso em realizar os debates abertos. Nós precisamos intensificar muito mais, porque, sinceramente, eu não vejo outro caminho. E quero insistir, o caminho não é o moralismo, é uma ética de acordo com o nosso projeto. É uma prática coerente com o nosso projeto que nós temos que pôr em marcha no nosso dia a dia. E queria concluir ressaltando muito a nossa necessidade de retomarmos, de fato, a nossa ousadia na questão da comunicação. Eu não acho que a gente tem que perder tempo em fazer um debate sobre o negócio de mudança de lei. Podemos fazer mudança. O problema não é esse. Eu estou lá em Brasília desde 2003 e assisti, só no nosso governo, o crescimento das redes de comunicação que gente que não tem nada a ver com o governo foi fazendo. Vou citar dois exemplos. O exemplo da Igreja Católica e das igrejas evangélicas. Enquanto a gente ficou de braço cruzado, o nosso governo foi fazendo concessões, e tinha que fazer, porque chegavam as demandas lá, de uma série, de um verdadeiro império de emissoras de rádio e TV, que a Igreja Católica desenvolveu. Hoje ela tem 5 boas redes espalhadas pelo país. Os evangélicos, com muito senso de oportunidade, construíram uma rede de comunicação. Eu nem me refiro às grandes redes, eu falo das pequenas redes que têm permitido a eles levar um debate forte, do seu ponto de vista, que nós temos que respeitar na sociedade. E nós ficamos de qual tamanho? A nossa imprensa sindical, a nossa imprensa... Eu não falo de imprensa partidária, eu falo de iniciativas que podem ser tomadas, que devíamos tomar, mas que podemos ainda tomar, queria insistir, pelo amor de Deus, nisso, de podermos criar redes e formas, e mais do que nunca agora, com a tecnologia ao nosso favor, de nós, de fato, darmos o combate. Porque, gente, o que mais entristece e derrota a nossa gente é a falta de uma outra narrativa. Há pouco tempo atrás, vou repetir, com isso eu concluo, falando com o nosso querido presidente Lula no segundo turno, ele me dizia da dificuldade de virar os votos em São Paulo e tal. Eu falei, Lulinha, faz o seguinte, amanhã pede para o Moraes ligar às 7h numa determinada emissora de São Paulo, que é uma grande cadeia de rádio. E você ouve aquele noticiário durante 30 dias. Ao final deles, um noticiário muito editorializado. Nem você vota na Dilma. Que dirá o nosso povo? Se a gente continuar renunciando a esse debate amplo e trabalhar os valores do socialismo para valer, além da luta econômica, além da luta política, nós não vamos a lugar nenhum. Mas eu acredito que nós temos condição e vejo com bom sinal, sinal de esperança, várias iniciativas que começam a se produzir e que eu espero que nós temos que dar força para que elas se ampliem. Essa é a minha primeira contribuição. Muito obrigado.